VM Quiz número 16. 50 perguntas de conhecimentos gerais. Pergunta número 1. O lendário Guilherme Tell usava como arma um estilingue, uma besta, uma espingarda ou um chicote? Resposta: uma besta. Como castigo por ter desrespeitado o governador, Tell foi obrigado a arremessar uma flecha com sua besta em uma maçã colocada na cabeça de seu próprio filho. Ele acertou a maçã. Pergunta número 2. De quantos deputados é formada a Câmara Federal? 503, 513, 523 ou 533? Resposta: 513. O mandato de um deputado é de 4 anos e ele pode concorrer à reeleição. Pergunta número 3. Qual destes nomes não é de um tenista famoso? Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal ou Arthur Zanetti? Resposta: Arthur Zanetti. Arthur Zanetti é ginasta. Pergunta número 4. A Fontana di Trevi está localizada na cidade de Milão, Nápoles, Roma ou Veneza? Resposta: Roma. A prática de jogar moedas na fonte rende cerca de 1 milhão de euros por ano, os quais são doados para instituições de caridade. Pergunta número 5. Ao receber por um serviço, um autônomo assina um documento chamado CCS, RAIS, RPA ou RPB? Resposta: RPA, Recibo de Pagamento de Autônomos. Pergunta número 6. O quinto era o imposto cobrado por Portugal sobre o ouro encontrado em suas colônias. Que percentual ele representava? 5%, 10%, 20% ou 50%? Resposta: 20%. Conforme o próprio nome diz, 20% é a quinta parte de 100. Pergunta número 7. Qual é a origem da palavra gari? Opção 1. Ela nasceu de um nome próprio. Opção 2. É uma sigla. Opção 3. Era o nome de uma cidade antiga. Opção 4. Gari é sinônimo de vassoura. Resposta: a palavra nasceu de um nome próprio. No tempo do Império, havia um empresário de nome Aleixo Gary, ou Aleixo Gari. Em 1876, ele assinou um contrato com o Ministério Imperial para fazer a limpeza da cidade do Rio de Janeiro. Daí surgiu o nome Gari para os funcionários da limpeza.
Pergunta número 8. Um produto geralmente usado para inibir bactérias é chamado de analgésico, antisséptico, antipirético ou antitérmico? Resposta: antisséptico. Em linhas gerais, analgésico para dor, antipirético ou antitérmico para febre. Pergunta número 9. Palavras que representam os sons são chamadas de morfemas, dígrafos, interjeições ou onomatopeias. Resposta: onomatopeias. Exemplos: tic-tac do relógio, bzz das abelhas, tibum do mergulho, miau, au-au, etc. Pergunta número 10. Como é o primeiro nome do presidente da França, com referência ao ano de 2022? Jean, Charles, Emmanuel ou Pierre? Resposta: Emmanuel. Emmanuel Macron foi eleito em 2017 e reeleito em 2022. Pergunta número 11. A cantora e apresentadora Hebe Camargo era natural de Campinas, Taubaté, Jundiaí ou Ribeirão Preto? Resposta: Taubaté. Hebe foi também radialista e atriz. Faleceu em 2012, aos 83 anos de idade. Pergunta número 12. Qual das palavras abaixo é sinônimo de proselitismo? Previsão, caos, doutrina ou negativismo? Resposta: doutrina. Proselitismo é o ato de tentar converter os outros em favor de uma determinada causa. Pergunta número 13. A navegação de cabotagem é a navegação próxima da costa, em alto mar, de longo curso ou em local raso? Resposta: próxima da costa. Cabotagem é a navegação entre portos do mesmo país sem perder a costa de vista. Pergunta número 14. A Praça da Paz Celestial fica em Tóquio, Moscou, Pequim ou Roma? Resposta: Pequim. O massacre da Praça da Paz Celestial em 1989 deixou centenas de mortos. Pergunta número 15. Qual é a população aproximada do Cairo, capital do Egito? 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões ou 15 milhões de habitantes? Resposta: aproximadamente 10 milhões.
Na verdade, 9.540.000 habitantes, que são dados de 2017. Pergunta número 16. James Dean, ator americano, morreu após um assalto, em acidente de carro, esquiando ou ao cair de um cavalo? Resposta: ele morreu em acidente de carro. O acidente ocorreu em 1955. Tinha 24 anos e havia feito apenas 3 filmes. Tornou-se um ícone da rebeldia jovem. Pergunta número 17. Quem foi o compositor de Tico Tico no Fubá? Chiquinha Gonzaga, Ari Barroso, Zequinha de Abreu ou Noel Rosa? Resposta: Zequinha de Abreu. A música foi divulgada no exterior, principalmente na interpretação de Carmen Miranda, e atingiu sucesso internacional. Pergunta número 18. Peri e Ceci são personagens do romance O Guarani, O Sertanejo, O Tronco do Ipê ou A Viuvinha? Resposta: são personagens do romance O Guarani, romance de José de Alencar, em que Peri é um índio e Ceci, ou Cecília, é filha de um nobre. Pergunta número 19. Mark Zuckerberg é o principal fundador do TikTok, do Google, do Instagram ou do Facebook? Resposta: ele é o principal fundador do Facebook. O Facebook foi fundado em 2004 em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. Pergunta número 20. Quantas vezes Guga foi campeão em Roland Garros? 1, 2, 3 ou 4? Resposta: Guga foi campeão em Roland Garros 3 vezes: 1997, 2000 e 2001. Guga afastou-se das quadras em 2008 devido a sérios problemas físicos. Pergunta número 21. Baden Powell, um dos maiores músicos brasileiros, era flautista, violonista, violinista ou acordeonista? Resposta: ele era violonista. Baden Powell morreu no ano 2000 aos 63 anos. Pergunta número 22. Qual destes países fica na América Central? Malta, San Marino, Barbados ou Chipre? Resposta: Barbados. A capital de Barbados é Bridgetown. Pergunta número 23. O rio Tamisa fica em Londres, Toronto, Chicago ou Sydney?
Resposta: Londres. É um curso de água do sul da Inglaterra que banha Oxford e Londres. Pergunta número 24. Exéquias é uma cerimônia de aniversário de empresa, de contratação de alguém, é uma cerimônia fúnebre ou é uma cerimônia de recepção? Resposta: Exéquias é uma cerimônia fúnebre. Pergunta número 25. O gangster Al Capone foi preso por assalto a banco, sonegação de impostos, por crime de morte ou por contrabando de bebidas? Resposta: ele foi preso por sonegação de impostos. Foi sentenciado a 11 anos, dos quais cumpriu 6 e foi solto por problemas de saúde, pois tinha sífilis, e também por bom comportamento. Morreu em 1947, aos 48 anos de idade. Pergunta número 26. Qual destas usinas fica na fronteira Brasil-Paraguai? Tucuruí, Jirau, Xingó ou Itaipu? Resposta: Itaipu. Pergunta número 27. 1 quilômetro equivale a pouco mais de 1 milha, menos de 1 milha, mais de 2 milhas, mais de 3 milhas. Resposta: menos de 1 milha. 1 quilômetro representa 0,625 milhas. Ou ainda, 1 milha tem 1,6 km. Pergunta número 28. A entomologia estuda insetos, mamíferos, minhocas ou répteis? Resposta: insetos. Os insetos têm uma grande importância ecológica, apesar de serem considerados como pragas. Pergunta número 29. Qual destes livros é de Paulo Coelho? A Hora da Estrela, As Três Marias, Capitães da Areia ou O Alquimista? Resposta: O Alquimista. O Alquimista é o livro brasileiro que teve o maior número de traduções no mundo. Pergunta número 30. Em relação aos Estados Unidos, o Canadá fica ao norte, ao sul, a leste ou a oeste? Resposta: o Canadá fica ao norte dos Estados Unidos. Pergunta número 31. Monteiro Lobato, autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, defendeu tese sobre eletricidade, petróleo, agricultura ou música?
Resposta: petróleo. O escritor chegou mesmo a criar empresas para encontrar petróleo em nosso país. Pergunta número 32. Onde está localizado o vulcão Vesúvio? Em Siracusa, em Verona, em Florença ou em Nápoles? Resposta: Nápoles. A cidade de Pompeia, que fica a 20 quilômetros de Nápoles, foi dizimada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Pergunta número 33. Qual destes é o estádio Jornalista Mário Filho? Mineirão, Maracanã, Beira-Rio ou Pacaembu? Resposta: Maracanã. O Maracanã foi inaugurado em 1950, quando tinha capacidade para 200 mil pessoas. Com as reformas, hoje sua capacidade está em torno de 80 mil pessoas. Pergunta número 34. Que mar circunda a ilha da Sicília? Mar Egeu, Mar Negro, Mar Mediterrâneo ou Mar Vermelho? Resposta: Mar Mediterrâneo. Pergunta número 35. Anita Garibaldi era natural de Santa Catarina, Pernambuco, Goiás ou Minas Gerais? Resposta: Santa Catarina. Era natural de Laguna. Anita Garibaldi participou da Revolução Farroupilha e também no processo de unificação da Itália. Foi casada com Giuseppe Garibaldi. Pergunta número 36. Qual é a capital da Sérvia? Varsóvia, Belgrado, Zagreb ou Minsk? Resposta: Belgrado. A Sérvia é uma parte da antiga Iugoslávia. Pergunta número 37. A Romizeta, lançada nos anos 50, era do ramo da indústria do vestuário, de cosmético, automobilística ou do ramo de bebidas? Resposta: automobilística. Pergunta número 38. Seara é uma extensão de terra árida, cultivada, sem dono ou alagada? Resposta: cultivada. Um campo de cereais também é conhecido como seara. Pergunta número 39. Quem era o presidente do Brasil quando se iniciou nossa indústria automobilística? Fernando Collor, João Figueiredo, Juscelino Kubitschek ou Getúlio Vargas? Resposta:
Juscelino Kubitschek. O primeiro carro fabricado em série no Brasil foi o Romizeta. O Volkswagen, fabricado com componentes nacionais, começou a ser fabricado em 1959. Pergunta número 40. Qual é a coloração da ametista? Amarela, vermelha, verde ou roxa? Resposta: roxa. Pergunta número 41. Roger Federer é um famoso tenista, cientista, surfista ou pianista? Resposta: tenista. Roger Federer é suíço, atualmente com 41 anos, referindo-me ao ano de 2022. Roger obteve muitas conquistas nos torneios do Grand Slam. Pergunta número 42. Onde está localizado o menor osso do corpo humano? No nariz, no ouvido, na mão ou no pé? Resposta: no ouvido. O menor osso chama-se estribo. Mede entre 2,5 e 3 milímetros e tem formato de um estribo. Pergunta número 43. Salazar foi ditador da Colômbia, do Chile, da Espanha ou de Portugal? Resposta: Portugal. Antônio de Oliveira Salazar chefiou diversos ministérios e foi presidente do Conselho de Ministros do governo ditatorial do Estado Novo de Portugal. Pergunta número 44. O que o tio Patinhas conserva em uma redoma de vidro como lembrança do início de sua fortuna? Opção 1. Sua primeira moeda de 1 cent. Opção 2. Sua primeira moeda de $1. Opção 3. Sua primeira nota de $1. Opção 4. Seu primeiro contrato de trabalho. Resposta: sua primeira moeda de $1. Pergunta número 45. Qual é a localização do Egito? Sul da Ásia, leste da Europa, nordeste da África ou sul da África? Resposta: nordeste da África. Pergunta número 46. A cidade de Hiroshima, no Japão, foi arrasada pela bomba atômica em 6 de agosto de 1943, 1944, 1945 ou 1946? Resposta: 1945. Os Estados Unidos usaram a bomba para forçar a rendição japonesa. Em Hiroshima,
70.000 pessoas morreram de imediato e mais 60.000 morreram posteriormente pelas sequelas causadas pela bomba. Nagasaki também foi atacada, onde a tragédia foi menor, mas também avassaladora. Pergunta número 47. Addis Abeba é capital da Líbia, do Sudão, da Etiópia ou do Marrocos? Resposta: é a capital da Etiópia. Addis Abeba é a maior cidade da Etiópia e tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. Pergunta número 48. Quantos anos tem a Torre de Pisa desde o início de sua construção? 549, 649, 749 ou 849 anos? Resposta: 849 anos. Apenas 5 anos após sua construção, ela começou a inclinar-se por ter sido construída em solo argiloso e, portanto, muito frágil para tal porte de construção. A torre levou quase 200 anos para ser construída. Pergunta número 49. Em que livro da Bíblia está a Batalha do Armagedon? Levítico, Êxodo, Apocalipse ou Gênesis? Resposta: Apocalipse. Segundo a Bíblia, será a batalha final do bem contra o mal. Apocalipse, o livro da Revelação, é o último livro da Bíblia. Pergunta número 50. O filme brasileiro Terra em Transe foi dirigido por Walter Salles, Glauber Rocha, Bruno Barreto ou Daniel Filho? Resposta: Glauber Rocha. Glauber Rocha, um dos responsáveis pelo Cinema Novo, faleceu em 1981, aos 42 anos de idade. Bem, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.